Olá pessoal, está na hora de complicarmos um pouco agora a nossa relação de aprendizado. Falamos dos resistores, dos capacitores, dos indutores, dos primeiros semicondutores, diodos e transistores. Então agora vamos começar a falar dos cristais osciladores e depois disso migrar para a corrente alternada e assim começar uma nova análise, porque alguns dos componentes que nós aprendemos, por exemplo, o capacitor e o indutor, vão ter comportamentos totalmente diferentes quando estamos com corrente alternada. Poxa, mas espera aí, meu smartphone não trabalha com corrente alternada. Não tem corrente e tensão alternada aqui? Tem. Mas espera aí, a bateria que trabalha, que alimenta o meu smartphone, trabalha com tensão contínua. Eu vi no multímetro, eu medi lá 4.2 volts, 3.8 volts e a tensão contínua. Sim, a bateria provê a alimentação de tensão contínua, mas o seu smartphone tem internamente geradores de tensões alternadas, de frequências que vão usá-las para transmitir e receber sinais de radiofrequência. Então, no nosso smartphone sim tem tensão e corrente alternada. Por exemplo, no sinal de áudio que sai no alto-falante. O sinal de áudio que sai no alto-falante é uma corrente de tensão alternada. Afinal de contas, nosso ouvido é analógico. Então aqui eu tenho saída de som alternado. Então a variação de frequência do alto-falante é uma corrente alternada? Sim. As ondas de RF, que tem transmissão e recepção de ondas eletromagnéticas aqui pelas antenas do seu smartphone, são correntes de tensões alternadas. E dentro delas tem os pacotes digitais de voz e dados. Caramba, então peraí, o som que o microfone capta é uma variação alternada, é uma pressão acústica que ele converte em tensão alternada, se ele for um microfone analógico, ou se ele for um microfone digital, sai bits correspondentes à tensão alternada de entrada? Sim. Então existem sim tensões e correntes alternadas no seu smartphone, captadas por RF, pela sua antena, transmitidas pela sua antena, saindo do alto-falante, captadas pelo seu microfone. E além disso, eu tenho também os pulsos de clock, que são pulsos para que o processador, a memória, a GPU, a SD-RAM, o circuito de áudio, além de ter a tensão alternada, eu também tenho aqui no nosso smartphone os cristais osciladores que geram o pulso de clock. Então esse componente que nós vamos desvendar aqui agora é fundamental para gerar o ciclo de máquina e gerar as frequências necessárias para que o seu smartphone trabalhe com a tensão e corrente alternada. Esse componente é o cristal oscilador. E nós vamos encontrar vários cristais osciladores dentro da nossa board do nosso smartphone. Em média, 3, 4, 5 cristais osciladores para diversas funções. Para gerar o ciclo de máquina, que é o pulso de clock para o processamento, ou para gerar sinais de RF para o GPS, para o Wi-Fi, para o Bluetooth, para o RF celular, TX e RX, para áudio. Para diversas funções, teremos que ter cristais osciladores com diversas frequências. Cristal oscilador X-tal, Y, X, XTAL, XTL. O cristal oscilador é um componente feito através do quartzo, em abundância no nosso país, que fornece, além do cristal, outros minerais fantásticos e fundamentais para gerar a tecnologia e criar os componentes que aí temos. O cristal oscilador é feito através do cristal de quartzo, sim. Ao aplicarmos tensão contínua num cristal de quartzo, ele gera uma corrente alternada, senoidal. Então nós vamos usar essa propriedade dos cristais que, ao serem aplicados tensões contínuas com ângulo, geram diversas frequências, é o efeito piezoelétrico. Os nossos cristais osciladores são usados para várias funções na nossa board. Então teremos cristais para gerar o pulso de clock, que é o pulso de sincronismo para gerar o processamento do seu smartphone. E também teremos cristais osciladores para gerar frequências de RF, para gerar frequências fundamentais para transmitir e receber sinais de RF do seu smartphone, tanto na parte de celular, Wi-Fi, GPS, GLONASS e por aí vai, ok? Então vamos ter vários cristais osciladores na nossa board.
O cristal oscilador convencional, segundo a USI, que é o Sistema Internacional de Medidas, eu tenho essa simbologia básica, com dois terminais, o terminal 1 e o terminal 2. Vamos melhorar aqui um pouquinho. Então essa aqui é a simbologia básica do cristal. Então nós temos a letra, normalmente Y, que determina cristal. Por exemplo, Y1000, Y2000, Y1, ou XTL1, XTAL1. Então nós temos várias nomenclaturas ligadas a cristal oscilador, tá? Então aqui eu tenho o cristal oscilador que vai gerar uma frequência ao se aplicar uma corrente contínua nele. Então o cristal oscilador, nós vamos ter uma frequência na saída, que pode variar de acordo com o seu valor. Então eu tenho frequências básicas aí de 32.768 kHz, 24 MHz, 26 MHz, depende de cada necessidade do nosso circuito. E essas frequências podem ser multiplicadas ou divididas também, tá? Então nós temos os CIs que vão multiplicar essas frequências ou dividi-las para gerar várias outras frequências através da sua base. Então vocês sabem que o cristal produz uma frequência travada. Nós temos também no nosso smartphone cristais com 4 terminais, que são chamados VCT-CXO. São cristais com compensação de temperatura. Então eu tenho lá sensores térmicos no cristal, no módulo cristal, não é? Que vão compensar a temperatura para a frequência ficar travada. Por isso que quando você mede no osciloscópio ou no frequencímetro do cristal, ele dá a frequência exata, independente da temperatura. Claro que nem todos têm essa compensação térmica, depende da sua fragilidade à temperatura, ok? Então, nós temos aí 2 ou 4 terminais. Nos cristais osciladores também, nós vamos ver no diagrama elétrico, eu tenho que ter obrigatoriamente, né, alguns componentes de desacoplamento e polarização. Vamos ver então no diagrama como é o comportamento básico de um cristal de 2 terminais. Por exemplo, com o cristal do Sleep Clock, é o cristal de referência de 32.768 kHz, presente em todos os smartphones que encontraremos. Vamos lá? Bem, aqui nós temos o Y2001, é um cristal oscilador de 2 terminais. Este cristal tem uma frequência de 32.768 kHz, ou seja, ele tem 32.768 ciclos por segundo. Eu tenho também aqui no nosso cristal os capacitores de desacoplamento, o C2003 e o C2004. São capacitores de 22 PF, fundamentais para que a frequência seja uma senoide perfeita e oscile na frequência perfeita, tá? Aí os sinais de oscilação saem aqui e vão direcionar para o PM do AP, que é o Power Manager do AP. Dentro do Power Manager do AP, eu vou ter lá uma parte do Power Manager chamado X-Tal. É um bloco dentro do Power Manager para gerenciar a frequência de clock de referência de 32.768 kHz, tá? Então eu vou ter aí a oscilação. Se eu quiser verificar se a frequência está correta, o que eu tenho que fazer? Pegar um osciloscópio, um frequencímetro, a placa tem que estar energizada, pode estar butado ou não, o que interessa é se botar uma vez. Depois que você botou e desligou, o clock fica em funcionamento, mesmo com consumo 000, tá bom? Vou pegar a ponta de prova do osciloscópio, positiva, e encostar no capacitor no lado positivo do C2003 ou do C2004. Vou ter que ter o que aqui? A frequência exata e travada de 32.768 kHz. Então vamos continuar com nossa aula falando dos outros módulos cristais. Vamos lá? Então, pessoal, nós já terminamos a parte básica de introdução do cristal oscilador, que vocês viram na parte inicial do nosso vídeo. Agora está na hora de falarmos do cristal oscilador como um módulo oscilador, chamados VCT-CXO. Nós vamos encontrar vários módulos VCT-CXO no seu smartphone. São cristais com módulos compensados por temperatura, para que a precisão da oscilação da sua frequência seja controlada até mesmo quando variar a temperatura do seu smartphone. Esses módulos cristais, chamados VCT-CXO, nós podemos ver aqui, próximo ao Power Manager. Estamos com o iPhone 8 aqui na nossa ZXW e na nossa televisão. Eu tenho aqui um cristal de 24 MHz. Na ZXW, nós temos aqui os pads do cristal. São 4 terminais.
2 terra e 2 Xout1, Xout2, ou XTL1, XTL2, ou XTL-Out1 ou XTL-Out2. As duas saídas de oscilação passam por capacitores cerâmicos de desacoplamento. E aí eu tenho um resistor de saída, e aqui eu vou ter a saída de 24 MHz padrão, default. Então ali eu tenho um ciclo, não é? Um senoide com um cristal de 24 MHz. E essa frequência de 24 MHz vai ser aplicada à CPU. E a CPU vai fazer as multiplicações de clock e destinar para cada parte do circuito, ou até mesmo para o seu processamento, vai converter em ondas quadradas com diversas frequências, para cada parte que precisar de clock e de cada frequência necessária. Então aqui eu vou ter o pad do cristal oscilador, que está bem aqui, esse pad aqui, e agora vamos lá na ZXW ver qual ponto da CPU vai a frequência de 24 MHz. Então aqui eu estou na CPU, aqui eu posso ver o pad vermelho aqui, ó. Esse pad vermelho aqui, ó, vai receber então a frequência base de 24 MHz do cristal VCT-CXO compensado por temperatura. Quando eu tiver que medir a frequência do clock padrão, você pegar um osciloscópio ou um frequencímetro, muito cuidado para não fechar curto com o chassi do cristal, tá? Então meça com bastante cuidado, de preferência nos capacitores de desacoplamento. Você vai conseguir fazer de forma muito mais fácil e bem menos arriscada. A board tem que estar butada para isso, ok? Ou então você pode butar a board e desligar. Dependendo do cristal, ele fica oscilando mesmo com a board desligada. É a sua fonte que não pega o consumo pífio que o cristal oscilador tem, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou encostar lá. Vamos voltar aqui para medir a frequência. Vamos voltar aqui na ZXW. Então eu posso pegar o meu osciloscópio e conectar nesse pad aqui ou aqui. Eu vou ter aqui a frequência de 24 MHz e verificar se ela está dentro do padrão de frequência desse oscilador, ok? Então, já que nós tocamos no assunto de frequência, o que é frequência? É a quantidade de ciclos que eu tenho por segundo em um sinal alternado. Espera aí, então a letra F minúscula, se refere à frequência. A unidade de frequência é o Hertz. Então, quando eu falo, por exemplo, que a minha rede elétrica, dependendo de onde você está no Brasil, é 127 volts 60 Hz ou 220 volts 60 Hz, a palavra volts, a unidade volts é a tensão, é a diferença de potencial. Mas o HZ se refere à frequência, a quantidade dos ciclos por um intervalo de tempo chamado de 1 segundo. Então aqui eu tenho 60 Hz, a nossa rede elétrica. O que quer dizer isso? Que o sinal tem 60 ciclos por segundo. Então a frequência é a quantidade de ciclos que eu tenho por segundo. Obviamente nós temos vários tipos de sinais. Por exemplo, na nossa rede elétrica é um sinal senoidal, ou seja, é um sinal perfeito, é uma senoide perfeita. Então, se eu conseguir aqui representar uma senoide perfeita, a forma de onda, que é a forma de onda do sinal elétrico alternado, seria uma senoide perfeita. Então, quando eu falo, por exemplo, que tem... Aqui eu tenho o tempo de 1 segundo. Então, nesse intervalo de tempo de 1 segundo, se variou uma vez só por segundo, isso aqui é um ciclo, eu tenho 1 Hz. Na nossa rede elétrica, eu tenho 60 variações dessa aqui por segundo. Ou seja, 60 vezes o sinal fica positivo em relação ao neutro, 60 vezes fica negativo em relação ao neutro. Então, o que é frequência? É a quantidade de ciclos por segundo. O que é um ciclo? É o tempo que o sinal demora para sair do zero, ir ao máximo positivo, voltar ao zero, ir ao máximo negativo e voltar ao zero de novo. Isso corresponde a um ciclo. Um ciclo por segundo é igual a 1 Hz. Então a fórmula de frequência F é igual a 1 sobre o tempo. Se eu tenho um ciclo por segundo, eu vou dividir lá. Frequência é 1 dividido por 1, que é igual a 1 Hz, 1 Hz. Na nossa rede elétrica convencional, eu tenho 60 ciclos desse aqui por segundo.
A frequência está presente não só no sinal alternado da rede elétrica, mas no nosso smartphone. E eu também tenho sinais de onda quadrada, triangular. Então eu tenho vários tipos de formas de onda. Não são só ondas senoidais. Eu tenho ondas de áudio, que são sinais totalmente aleatórios, que também são sinais alternados, que têm frequência. Como vocês sabem, a voz humana varia numa frequência de 20 Hz a 20.000 Hz, ou seja, a voz humana varia de 20 ciclos por segundo a 20.000 ciclos por segundo. Tipicamente, a voz do homem em torno de 3.000 ciclos por segundo, ou seja, 3 kHz. Então, eu também tenho sinais dente de serra. O que é um sinal dente de serra? Eu tenho sinais que têm frequências, sinais de onda quadrada, por exemplo, um pulso de clock de 1 kHz. Eu tenho sinais de onda quadrada, onde fica 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, para gerar o pulso de clock, CLK, que é o pulso de clock. E esse sinal é também um sinal que tem uma frequência, não é um sinal alternado, mas tem uma alternância. Quando fala em alternância, se refere à frequência, ou seja, quando ele não é fixo. Então aqui eu tenho um sinal de onda quadrada de 1 kHz, por exemplo, 1000 ciclos por segundo. Aqui eu tenho um ciclo, vai para o máximo para o zero, um ciclo. Eu tenho 1000 ciclos por segundo, por exemplo, num sinal de onda quadrada de 1 kHz. Então eu tenho vários tipos de sinais que possuem frequência. Não é somente o sinal alternado que tem a frequência. O que é a frequência? A quantidade de ciclos por segundo. Por exemplo, na nossa bateria do nosso smartphone, a tensão da bateria é uma tensão contínua. Então aqui na bateria não existe alternância de polaridade. Eu tenho um polo positivo fixo, um polo negativo fixo. Então qual que é o gráfico que representa a tensão contínua? Então aqui eu tenho o tempo, aqui eu tenho a tensão em volts. Então aqui eu tenho a tensão VDC, tensão contínua. A frequência está presente aonde? Em VAC. Então a tensão alternada tem frequência, triangular, quadrada, todos eles possuem frequência. Sinal de RF, de radiofrequência, possuem frequência. Porque a frequência se propaga no espaço, na velocidade da luz. E o sinal celular, tanto a parte de dados e vozes digitalizadas, usam o pacote de voz e dados digitais para pegar uma carona com a frequência e transmitir, e ser levada e recebida os dados de informações. Então aqui eu tenho o gráfico da tensão contínua da bateria. Para a tensão é uma linha reta. Então, por exemplo, aqui está 3,8 volts. A tensão contínua não varia, então não tem frequência. Então aqui é a tensão e aqui, por exemplo, pode ser a corrente. Um consumo, por exemplo, aqui de 0,5 amperes ou 500 miliamperes. Então eu tenho aqui a tensão e a corrente. Já a tensão e a corrente alternada, aí é que vem o nosso grande objetivo aqui, em entender frequência, porque alguns componentes têm funcionamentos diferentes quando ligados em frequências, tá? Então, por exemplo, o nosso indutor, o nosso capacitor tem comportamento totalmente diferente quando estamos trabalhando com frequências. Já em tensão contínua, nós vimos o seu funcionamento. Já em tensão alternada, muda-se tudo, porque a gente vai ter a impedância. Vai participar agora do nosso circuito a impedância. O que é a impedância? É a função da tensão dividida pela função da corrente. Ou seja, a tensão e a corrente podem alternar as suas fases, um em relação ao outro, se o circuito for capacitivo ou se ele for indutivo. Nós vamos conhecer a reatância indutiva, a reatância capacitiva e os ângulos de fase nos quais os circuitos R, L ou C, quais são os seus comportamentos. Então vamos aí continuar com o nosso cristal oscilador, fixar bem o seu funcionamento para continuarmos com os nossos trabalhos. Muito obrigado.